Paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou o irmão Ailton e esse é o canal Através da Palavra. Estamos em mais um momento de oração. Desde já quero pedir que você curta esse vídeo, comenta, deixe um comentário, deixe um testemunho do que Deus está fazendo na sua vida através dessas orações. Comenta o que você está achando desses vídeos também de orações. Compartilha com 2 ou 3 pessoas ou mais se você quiser, se Deus tocar no seu coração para compartilhar para mais, pode compartilhar, deixa Deus te usar, tá bom? E eu digo que você compartilhando o vídeo, também Deus vai estar te usando, porque aconteceu comigo, aconteceu hoje, né, no caso, eu senti de compartilhar o último vídeo que eu gravei de oração, e eu compartilhei com um amigo meu, né? E nessa que eu compartilhei com ele, a resposta dele foi o seguinte, ele falou bem assim pra mim, falou, cara, eu tava pedindo uma resposta pra Deus há 30 minutos atrás, e você pega e me manda esse vídeo, cara. Deus é fiel, que Deus continue te abençoando, ou seja, Deus me impulsionou para mandar para ele aquele vídeo que eu creio que era uma resposta que ele estava esperando. Então, se Deus tocar no seu coração, pode compartilhar, amém? Deixa Deus te usar. Desde já vamos meditar no texto antes da gente fazer a oração. Se encontra o texto que a gente vai estudar, né, que a gente vai meditar, se encontra em Marcos capítulo 9, do versículo 21 em diante, que vai dizer assim: E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Somente até aqui. Irmãos, essa situação que o Senhor Jesus se deparou foi logo depois dele descer do monte com os discípulos, que ele tinha ido no monte com Pedro, Tiago e João. Se a gente ler alguns versículos anteriores, do versículo 2 em diante, vai relatar Jesus ele indo ao monte e esses 3 discípulos vendo o Senhor Jesus glorificado. E depois que ele desceu daquele monte, ele se deparou com aquela situação. O que estava acontecendo lá? Primeiro, quando o Senhor Jesus desceu, ele viu uma multidão perto dos discípulos dele e viu uns escribas, que eram os religiosos da época, que confrontavam o Senhor Jesus. Jesus viu que esses escribas estavam disputando com eles, estavam discutindo, estavam debatendo com os discípulos. E depois, Jesus perguntou, né, o que está acontecendo? Por que você está discutindo com eles? Aí aqui a gente vê que saiu um do meio dessa multidão e falou, mestre, eu trouxe meu filho para que eles expulsassem, porque vê um espírito imundo que muitas vezes, quando ele toma meu filho, quer despedaçar ele fica espumando, fica rangendo o dente, fica todo desfinhando e tal, e seus discípulos não puderam fazer nada. Eu trouxe até eles e eles não puderam expulsar. Então Jesus vem dar uma repreendida nos discípulos, né? Fala, ó, geração incrédula, até quando eu estarei convosco e até quando vocês vão sofrer? Jesus deu uma bronca neles porque eles não conseguiram expulsar o demônio que estava no menino. Então, a gente vê o Senhor Jesus perguntando, né, pro pai há quanto tempo que acontecia isso com ele, né, que foi o texto que a gente leu, porque quando trouxe o menino até Jesus, porque depois que Jesus deu uma bronca nos discípulos, ele falou, traz ele até a mim. Quando trouxe, o espírito viu Jesus e já começou a agitar o menino com violência e ele caiu no chão, se revolvia, se escumando, que é o que está escrito no texto, no versículo 20. Vai dizer que quando o menino viu Jesus, ou seja, o espírito imundo viu Jesus dentro do menino, ele caiu no chão, endemoniado, e ficava se debatendo e espumando, ficava tendo convulsão. E aqui a gente vê o pai como ele estava tão sem esperança nenhuma. Estava sem falta de fé nenhuma por causa dos discípulos de Jesus que não conseguiram resolver o problema dele. Então, irmãos, a gente vê o Senhor Jesus falando, né, para ele que tudo é possível ao que crê, logo depois que ele perguntou se Jesus poderia fazer alguma coisa para ele. E depois a gente vê Jesus expulsando e falando, ordenando que aquele demônio não entrasse mais no menino.
Depois a gente vê no final da passagem que Jesus explica para os discípulos dele que eles não conseguiram expulsar porque tem casta de demônios, né, que só sai com jejum e oração, ou seja, só sai com intimidade com Deus, só sai numa busca especial com Deus, que é através do jejum e da oração. Mas o que Deus me tocou, irmãos, para compartilhar com vocês nessa passagem, é a atitude do pai. É a atitude do pai daquele menino. Porque tem ocasiões das nossas vidas, irmãos, que é que nem esse pai, que é que nem esse moço aqui. Porque tem muitas vezes que a gente chega em pessoas que não é capaz de resolver os nossos problemas e acaba deixando a gente sem fé nenhuma. Porque foi o que aconteceu com esse homem. Ele foi até os discípulos de Jesus e os discípulos não conseguiram resolver aquela situação dele. E por conta disso, ele não teve fé, ele não acreditou, ele ficou sem esperança. Por que eu sei que ele ficou sem esperança? Porque quando ele chegou no Senhor Jesus, ele falou assim: nos ajuda, se você pode fazer alguma coisa. Se você pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Aí a gente vê o Senhor Jesus falando: se tu pode crer, tudo é possível ao que crer. Ou seja, ele não acreditava, ele não achava que Jesus poderia resolver. Mas Jesus deixou bem claro: se você crer, tudo é possível. Assim é conosco, irmão. Ao invés da gente ir até pessoas que não vai conseguir resolver o nosso problema, a gente tem que ir até Jesus, que a resposta dele vai ser essa: se você crer, tudo é possível ao que crer. Porque infelizmente, no mundo que a gente vive, nas lutas diárias, nas batalhas do dia a dia, financeira, na família, no trabalho, seja onde quer que for, irmão, a gente acaba indo recorrer a pessoas que não vai poder resolver o nosso problema. E por elas não poder resolver o nosso problema, a nossa fé vai ser abalada. Então, se você se depara com uma situação como essa, da sua fé abalada, por você ter recorrido a alguém que não consegue resolver o seu problema, faça que nem esse homem. Ele foi humilde depois que Jesus falou que tudo pode ao que crer. Ele foi humilde e clamou ao Senhor Jesus dizendo: ajuda na minha incredulidade. Ou seja, se a gente quer agradar a Deus, se a gente quer receber algo da parte de Deus, a gente tem que crer. Mas se a gente está com dificuldade para crer, a gente tem que fazer que nem esse homem fez. Ele clamou ao Senhor Jesus e falou: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Depois que ele creu naquilo, depois que ele creu na palavra de Jesus, Jesus veio e resolveu aquela situação dele. Então assim é conosco, irmão. Se você não está conseguindo resolver essa situação, já recorreu a outras pessoas e ela não consegue resolver, seja uma situação física ou espiritual, pode clamar ao Senhor Jesus. Não tenha vergonha, seja humilde e faça que nem esse homem fez. Senhor, ajuda na minha incredulidade, porque pode ter certeza que o Senhor Jesus vai ajudar na sua incredulidade e depois ele vai te abençoar. Depois ele vai resolver a situação em que ninguém pode resolver, nem mesmo você. Amém? Fique com essa reflexão e lembre-se, toda vez que a fé for ficar abalada, a fé estiver acabando, a incredulidade bater na porta, você clama ao Senhor Jesus e pede para Ele te ajudar nessa incredulidade, que pode ter certeza que Ele vai te ajudar. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus amado, mais uma vez, Pai, eu agradeço ao Senhor por esse momento, Pai, de oração, Pai, por esse momento de reflexão, Pai. E a Tua palavra nos ensinou hoje, Pai, que quando a incredulidade bater na porta, o Senhor, Pai, é fiel, Pai, o Senhor é poderoso para nos ajudar a ter fé, nos ajudar a vencer essa incredulidade, que foi assim que o Senhor fez com esse homem, Pai. Então muitas pessoas, Pai, que estão assistindo esse vídeo, Pai, já não tem mais fé, Pai. Muitas pessoas que estão ouvindo essa oração, Pai, já não tem mais fé, Pai, não acredita, Senhor. Então desde já eu quero clamar, Pai, por elas e por mim também, Senhor. Nos ajude na nossa incredulidade, Pai, porque muitas vezes a gente não recebeu a bênção por causa da nossa incredulidade, Senhor. Então eu peço, Senhor Jesus, nos ajuda da nossa incredulidade, Pai. Faz com que essa incredulidade caia por terra, para que a gente venha ter a fé suficiente para receber, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha derramando fé sobre essa pessoa que está no leito de hospital, Pai, que está desenganada, que o médico já disse, Pai, que não tem mais cura, mas o Senhor pode curar, Pai. Basta ela crer para poder acontecer, Pai. Então ajude essa pessoa na incredulidade dela, Senhor. Ajude essa pessoa que está passando por dificuldade financeira, Deus. Ajude ela na incredulidade, Pai, para que ela venha receber algo da Tua parte, Senhor.
Meu Deus, visita esse casal também, Pai, que não tem mais fé nenhuma que vá dar certo esse casamento, Pai. Que tem mais fé nenhuma, Pai, nessas vidas que eles estão vivendo, Pai. Eu peço que o Senhor ajude nessa incredulidade, Pai. Aquela pessoa que está possessa por demônio, Senhor. Aquela pessoa que está sendo atormentada por demônio, Pai. Que o demônio migrou a fé dela todinha, Pai. Peço que o Senhor ajude na incredulidade, meu Deus. Em nome de Jesus, derrama a tua fé sobre nós, Pai, porque a tua palavra disse, Senhor, que se a gente ter fé, Pai, a gente vai pedir para um monte e ir de um canto para outro e ele vai, Pai. Porque o Senhor mesmo disse que tudo é possível ao que crê. Então nos ajude na nossa incredulidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor derrame, Pai. Derrame a sua fé sobre o teu povo, Pai. Derrame a tua fé sobre essas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, Pai. Porque o mundo que a gente vive, Pai, encaminha para o buraco, Pai. Encaminha para o mal, Pai. Encaminha para a perdição, Pai. Mas quando a gente tem fé, Pai, no Senhor, as coisas vão para frente, Pai. Quando a gente tem fé no Senhor, as coisas são resolvidas, Pai. Quando a gente tem fé no Senhor, Pai, as coisas caminham para o bem, Deus. Então é por isso que eu rogo, Pai, e peço ao Senhor que cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, meu Deus, o Senhor venha derramar uma fé sobrenatural, Pai, para que a gente possa viver o sobrenatural que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Porque sem fé, como diz a tua palavra, é impossível agradar a Deus. Então eu peço, Senhor, nos ajude na nossa incredulidade, Pai, para que a gente venha ter fé para te agradar, Senhor. Para que a gente venha ter fé para caminhar contigo, Pai. Para que a gente venha ter fé, Pai, e receber autoridade para expulsar espíritos malignos, Pai. Para que a gente venha ter fé, Pai, pelos dons, Pai, de cura, dom de libertação e de visão venha ser derramado pela nossa vida, Pai. Através da fé, Pai. Fé essa que é somente o Senhor pode nos proporcionar, que o Senhor somente pode nos ajudar. Como o Senhor fez com esse homem, eu peço que o Senhor nos ajude, Pai. Ajude na nossa incredulidade. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu peço, crendo que o Senhor é conosco, Pai. Crendo que o Senhor vai derramar essa fé para que a gente venha ser curado, que a gente venha ser liberto, que a gente venha ser livres, Pai. Com essa fé, eu creio e peço, mais uma vez, ajude na nossa incredulidade. Em nome de Jesus é o que eu peço, já agradecendo e crendo que o Senhor está nos ouvindo, crendo que o Senhor vai conceder cada pedido que está sendo entoado, Pai, através dessa oração, crendo que o Senhor vai nos ajudar na nossa incredulidade e a partir de hoje, de agora, cada um que está ouvindo esse vídeo e a mim também, Pai, que a gente venha ter mais convicção, que a gente venha sair daqui cheio de fé no nome do Senhor Jesus. É o que eu peço e agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez, muito obrigado a você que ficou até o fim dessa oração, desse vídeo de reflexão. Peço de novo que você curta, você comente e envie para pessoas que você sabe que está com a fé abalada. Envie para pessoas que você sabe que não crê mais em nada, nem em Deus, nem em ninguém. Envie para ela, porque da mesma forma que o Senhor Jesus honrou a fé daquele homem, Ele vai honrar a sua fé. Basta você pedir para Ele: Senhor, me ajude na minha incredulidade. Amém? E fica com Deus.